Então tá, Cabiscoia. Fiz aqui a abertura sem alguma, tá certo? Mas eu não vou descartar esse vídeo não, esse começo de vídeo. Vou deixar essa minha performance musical aí da música dos Beatles. Ontem eu vi um comentário sobre John que eu gostei. Tem uma coisa no John, sabe, e nas performances que ele faz, eu não tinha ainda assim confirmado, ninguém tinha afirmado isso, sabe? Que a voz dele, a voz rouca, tá certo? Quando ele começa a a fazer a performance de Twist and Shout, certo? Foi a música que eles abriram, o show que eles fizeram em 65 nos Estados Unidos. Isso é o Libby. Em 65, sabe o que eu fazia em 65? Eu estava marchando para 67. Em 67 eu estaria com 13 anos e iria para o seminário, certo? No fevereiro de 67, eu iria, sabe, chegar num domingo à tarde, chuvoso domingo, certo? E subiria 3 lances de escada, sabe, ficaria sentado numa maleta, não sei onde foi que eu levei meus pertences, as minhas roupas, sabe? Na época não havia mochila, eu acho que eu levei uma maleta, eu não lembro da maleta, e eu só sei que enquanto as providências eram tomadas, sabe, me mandavam para ali ou para acolá, eu estava no dormitório, certo, onde havia ali escápulas para amarrar a rede, e havia camas, sabe, camas de solteiro, de mola, sabe, camas simples. E eu esperava ali ordem, tá certo? Porque me parece que além de mim havia outras pessoas chegando, sabe, no seminário, tá certo? Isso era o ano de 67. E em 65 os Beatles chegavam nos Estados Unidos para fazer esse show e o John abria com a sua voz rouca. E é esse detalhe da voz rouca do John, sabe, que me come, certo? Que me chama a atenção, que me cativa. Eu gosto mais da voz do John do que da voz de Paul, certo? Paul que se foda, tá certo? Mas é da voz de John que eu gosto. Muito bem feito esse comentário aí, tá certo? Quero dizer que ontem eu saí, certo? Cumpri um ritual que eu cumpro, certo? Não tanto por ser dia dos pais, mas por ser dia de comemorar aniversário, uma efeméride, certo? O aniversário do meu filho mais velho. O meu filho mais velho, ele tá chegando aos 40 já, tá certo? E ele faz parte de uma ninhada de 3, tá certo? Com uma companheira que eu tive, certo? Mas junto com ele, sabe, ontem e comigo havia mais um da ninhada de 3, tá certo? O terceiro da ninhada não quis comparecer, respeito, entendo, sabe? E vamos que vamos, então havia 2 da primeira ninhada e 2 da segunda, certo? Um casal, certo? Onde se o mais velho está acima dos 30, já chegando aos 40, certo? Os 2 outros aí da outra ninhada está abaixo dos 30. Um ainda que não superou a casa dos 20, tá certo? E eu quero dizer que eu me senti, não sei se essa é a palavra, não sei se eu devo usar, me senti feliz, me senti legal, sabe? Eu sempre fico nervoso. Ontem a minha filha, sabe, me alertou, sabe, que me compreendia, que me entendia, e dizia que eu era um cara muito sensível, um cara que assimilava muitos golpes. Eu diria que talvez eu tenha o queixo de vidro, tá certo? No boxe, certo? Se o cara me dá... Sou eu, certo? E foi o finado, Maguila, certo? É do Luciano do Vale. O Luciano do Vale promoveu um desportista, um jornalista de esporte, certo? Ele promoveu o Maguila, acho que ele ganhou dinheiro, não sei se ele foi empresário do Maguila, não sei. E o Maguila, rapaz, ele não podia levar um soco, sabe, no queixo, que ele caía de cu trancado, certo? E aí, sabe, aí o que se deduz é que quem cai de cu trancado no chão depois de levar um soco no queixo, é porque o queixo do cidadão é de vidro. Ora, porra. E eu sou desses aí também que de vez em quando levo o soco e caio de cu trancado no chão, porque foi a minha filha que reconheceu isso e disse que eu sou um cara sensível. E eu quero acreditar nisso, sabe? Que eu seja um cara sensível, que eu não seja de todo um cavalão, tá certo? Porque na vida eu operei, sabe, como sendo um cavalão, mas eu penso que eu fui treinado para ser cavalão, rapaz, sabe? Ontem, quando eu saí de casa, sabe, tem um vizinho aqui em frente que foi empregado da aeronáutica. Ele não foi militar, certo? Ele era empregado na burocracia, na administração, sabe, da aeronáutica no tempo da ditadura militar, na década de 60. Ali, não sei, eu acho que a partir de 64 ele já estava na pista, tá certo?
e não sei, enfim. E ele desempenhou a função de motorista, salvo engano, e o pessoal chama de segundo sargento ou qualquer coisa assim. Eu não sei se lá na aeronáutica todo mundo ali sabe, inclusive os da administração tem que ser ali graduado na hierarquia, eu não sei se é isso, tá certo? Tem patente militar, eu não sei. Aí ele tá fudido, sabe? O corpo dele tá se apagando, rapaz. Ele tá magrinho, pálido, sabe? Eu digo, mestre, coma, mestre. Tem que comer, mestre. Eu falei para ele ontem quando eu saía, sabe? Já me despedindo. Eu fui lá fazer esse gesto aí, esse gesto humanitário, tá certo? Fui cumprimentar o cara e assim, sabe? E ele tá fudido, olha. Que é para nós. E eu falei para ele, mestre, tem que comer fruta, mestre, mamão. Aí eu descrevi ali uma lista de alimentos ali, de frutas, sabe, que ele tem que comprar. Mas quem tem que comprar é a mulher dele, sabe? Que ele não sai de casa. E aí eu falava do que eu falo. Eu falo assim, a primeira coisa, quando eu vou encostando, ele mete a mão pela grade, sabe? Estende a mão dele, eu não queria pegar, sabe? Eu não sei onde ele passou a porra daquela mão dele. Se ele pegou no saco dele, no pau dele, eu não sei. Meu irmão, rapaz, que faleceu, que tinha essa ideia, sabe? De que a gente, quando vai no banheiro, tem que lavar a mão antes, tá certo? Lavar a mão antes ou depois? Tem que lavar a mão antes, tá certo? Para poder pegar no pau, tá certo? Porque a mão é suja, o pau é limpo, tá certo? E eu não sei se esse cara aí, sabe, que me cumprimentou ontem, meteu a mão pela grade, sabe? A casa dele, sabe, é fechada com grades de ferro, entendeu? Aí a primeira coisa que ele falou foi Feliz Dia dos Pais, sabe? E eu já havia feito o meu vídeo, sabe, dito que eu não iria, sabe, desejar votos de felicitação para nenhum pai, sabe, nenhum pai escroto, tá certo? Ontem meu ex-sogro, sabe, quando me vê, ele vai me cumprimentar, eu fui à casa dos meus 2 filhos para pegá-los para ir, sabe, a um shopping, ali fazer um encontro com meus filhos, sabe. Não a propósito do Dia dos Pais, mas a propósito de comemorar a efeméride de aniversário do meu filho mais velho. Aí ele falou assim, o ex-sogro, Feliz Dia dos... Não, o que é que tu acha aí do Dia dos Pais? Ou qualquer... Eu acho que ele estava querendo me testar, sabe? Ou ele me desejou feliz dia. Não, acho que ele perguntou o que é que eu achava. Sabe? Eu digo, não, porra, é uma data comercial, bicho. É uma data comercial feita aí pelos capitalistas para ganharem dinheiro, sabe? No fundo é cínico, sabe? É cínico, é fraude, tá certo? Porque no fundo não tem verdade, sabe? É mentiroso. Porque os capitalistas, os donos de lojas, sabe, os donos que vendem mercadorias aí, sabe, os caras que querem lucrar com a minha crendice, sabe, nessas coisas, esses caras não são honestos, rapaz, são desonestos, tá certo? O empresário, ele é desonesto, ele pratica esse jogo da exploração do sangue, sabe, dos outros aí, dos seres humanos aí, sabe, na maior impunidade, e na maior, assim, cara de pau, tá certo? E se dizem aí, sabe, salvadores da pátria, se dizem portadores do destino manifesto das outras pessoas. Eu tenho que falar dessa porra de destino manifesto. O Chad Jamil, sabe, falou que 2 mitos nos Estados Unidos estão caindo, sabe, com a chegada do Trump, ou com o tempo de Trump agora, ou com o tempo que nós temos agora na hora, tá certo? Primeiro é aquela história do sonho americano, sabe, que levou o pai do Billy the Kid, sabe, da Irlanda para a América e ficar em Nova York para ir morrer na cidade do Kansas, eu acho. Ali de melancolia, rapaz, parece que ele não estava afim, sabe, de sair da terra dele, sabe, a Irlanda, sabe, para vir morrer nos Estados Unidos. Ele não estava afim. Eu estou falando do pai do Billy the Kid, tá certo? Mas assim, os outros que estavam com ele, inclusive a mulher que era entusiasmada, sabe, veio atrás de perseguir o sonho americano, sabe, se não tiveram oportunidades no país dele, eles achavam que ali na América, sabe, a terra promissora, a terra ali, principalmente o oeste, go to oeste, sabe, não sei quem falou isso, sabe, eu não sei quem foi o cara que falou, eu tô aqui imaginando ali, sabe, um pai, como é que eles chamam, o pai da pátria, como é que eles chamam, um dos patriotas, não é patriotas, pai fundadores, tá certo? Eu acho que foi um dos pais fundadores aí dos Estados Unidos, sabe, que disse go to West, mataram os Navajos, sabe, mataram os Sioux, sabe, mataram ali, sabe, os Cheyennes e mataram não sei mais quem, sabe, porra, é foda. E eu só sei dizer que o sonho americano é um mito, que o Jamil Chad diz que é o primeiro que está caindo. O segundo é a história do destino manifesto, tá certo? Que descobriram ali no século já XIX, sabe? De que os Estados Unidos tinham a missão, sabe? De levar a civilização, sabe? Para o mundo, levar aí os seus valores institucionais, as noções de democracia, sabe? Para o mundo, sabe? Essas coisas assim. E hoje o que se vive ali nos Estados Unidos é um fracasso, bicho, sabe?
um país autoritário, sabe, um país ali, sabe, liderado por um tirano, certo? Um tirano, sic semper tyrannos, sabe, o cara que matou o Abraham Lincoln, sabe, quando ele deu o tiro, ele gritou sic semper tyrannos, certo? Tirano quem é tirano será tirano para sempre, mais ou menos isso, tá certo? E mandou bala aí, sabe, no Abraham Lincoln, sabe, o cara que fez ali a guerra civil ali, sabe, encarou os sulistas ali, sabe, para tentar ali, sabe, combater a escravidão no país dele, mas eu acho que não só isso. Mas o fato é que o Trump hoje é um tirano ali, um tirano que é acolhido, rapaz, sabe? Como é que fala o pessoal? É acoitado, sabe? Acoitado pelos seus compatriotas, tá certo? Aquele povo escroto ali, tá certo? Pô, nos Estados Unidos. E estão aí, sabe, oprimindo todo mundo, não respeita ninguém, rapaz, sabe? Eles acham que são aí, sabe, os maiorais. E tem a porra desse tal Destino Manifesto, que é o segundo mito, sabe, que o Jamil diz, sabe, que tá caindo, sabe, que não tem validade, é só palavra, ali, sabe, uma estátua uma estátua de santo, uma estátua de santo oco, um pau oco de santo, sabe, um santo do pau oco, sabe, assim, sabe, não tem, sabe, não tem substância dentro, certo? Pô, vão se fuder. E eu tô aí, rapaz, falando então que ontem eu saí, rapaz, sabe, mas eu não tenho um negócio aqui. Sim, foi minha filha que disse que eu era um cara sensível, tá certo? E eu quero acreditar nisso, sabe? E ela tá também, eles estão fazendo aí, sabe? Os dois fazem psicologia, os dois da segunda ninhada, tá certo? Os dois fazem psicologia na universidade, estão perseguindo uma graduação, sabe? Na universidade. E eu saí ontem, mas não tanto pelo Dia dos Pais, mas mais pelo aniversário do meu filho mais velho, já falei isso, tá certo? E assim, mas eu me senti bem, talvez feliz ali com ele, sabe? Eu fiz um vídeo, sabe? Eu pedi para eu estava num shopping em Belém, sabe? Ali para as bandas de onde eles moram, ali na Augusto Montenegro, aqui em Belém, sabe? E de repente eu documentei a efeméride, sabe? E pedi para um garoto, sabe, pegar meu celular e fazer um vídeo ali, sabe, enquanto a gente ali, sabe, se mostrava para a câmera e ficava ali, tá certo? De repente eu convidei todo mundo para vir na direção da câmera, mas os caras são tímidos, sabe, porra, eles não têm noção artística, sabe, assim, essas coisas que estão na minha cabeça. Eu só sei dizer que eu fiz um vídeo, certo? E o vídeo eu mandei, tá aqui no meu celular, inclusive nesse porra aqui que eu tô cuspindo. Mas é assim, rapaz, sabe? Aí, para hoje, o que é que eu tenho para hoje? Assim, apareceu um assunto aí da hora, sabe, uma tal de adultização, tá certo? Uma coisa que está acontecendo aí por conta da internet, das redes sociais, tá certo? Em que uns filhos da puta, eu fico imaginando assim, sabe, como as pessoas ficaram corajosas, sabe? E se aproveitaram e se determinaram, sabe, a ficar ricos. O cara fala sabe, naquela marca, naquela fábrica de bolsas e não sei mais o que, chamado Prada, certo? Comprar uma bolsa de 100 mil na Prada, sabe, dá pra Camilinha, sabe, que é uma personagem aí, sabe, das redes sociais, eu não sei se ela é menor de idade, eu não sei. Tenho que ter cuidado para não incorrer em pedofilia, mas não é isso, é que apareceu essa matemática, apareceu um tal de Felca e apareceu um tal de Ítalo da Paraíba, tá certo? Aí dois youtubers, certo? E onde o Felca chama atenção para para o fenômeno da adultização que está ocorrendo hoje no mundo, certo? E particularmente incentivado aí pelas mídias aí, sabe? Pelas mídias, pelas plataformas de mídias sociais, de rede de internet, tá certo? Onde crianças, sabe, são estimuladas a reproduzir comportamentos de adultos, sabe? Aí o Alex diz aí, sabe, que no caso dos abusos nesse assunto aí, bicho, é só chamar a polícia, call the police, tá certo? E a coisa está resolvida, tá certo? Então eu paro por aqui falando essas coisas aí para não derrapar e para a Polícia Federal não vir bater aqui na minha porta achando que eu faço aqui arquivamento de material aí, sabe, impróprio, que eu não faço, tá certo? Mas assim, e para hoje eu anotei aqui, tá certo, que acho que desde ontem para hoje, ontem 10, tá certo, eu falava do caos, sabe, que a ordem internacional precisa ser desmontada, isso aí é quem pensa são os extremos direitistas, tá certo, tá certo, então, que uma ordem nova que está querendo vir aí, tá certo, que ainda não veio, tá certo, é uma ameaça à hegemonia, ao imperialismo dos Estados Unidos, essas coisas todas. Então é esse barulho que a gente vive hoje, tá certo. Os estadunidenses se deram conta da existência deles, tá certo, e todos nós aqui ao redor, sabe, inclusive os brasileiros,
somos uma ameaça à existência deles, tá certo? E por isso precisamos ser destruídos, precisamos ter as nossas instituições destruídas, precisamos do nosso país ser submetido, sabe, ser rebaixado e voltar, sabe, a ser quintal e não querer ser, sabe, aí, sabe. Tem um quintal e tem a casa na frente, tá certo? Nós devemos voltar à nossa realidade, não querer ser aí à frente do terreno, tá certo? A moradia, tá certo? Porra, caralho. Aí eu escrevi aqui, Brasil é a partida... O que, rapaz? Eu não sei, não sei o que foi que eu coloquei aqui, tá certo? Sim, o Brasil é o ponto de partida para essa história de criar o caos no mundo, tá certo? O caos vai começar aqui pelo Brasil. O Brasil é um fracote, tá certo? Aí, sabe, aí na escola, tá certo? É um fracote ali no pátio, sabe? No pátio do colégio, tá certo? Onde, sabe, chega o bulinador, tá certo? E cai no pau, dá um cascudo e aquela coisa toda. Porque o Brasil sabe? E o que é que nós temos? O que pode nos salvar é um projeto, um projeto de identidade, sabe, de identidade nacional. Eu não quero ser identitarista, tá certo? Na verdade, eu não vou dizer que o que falta para nós é um projeto de identidade. O que falta é a gente se afirmar como economia, tá certo? Produzir, desenvolver nossas riquezas, tá certo? Hoje o Maduro, como é o primeiro nome do Maduro, hein? Ele está sendo apertado, tem uma recompensa por ele, sabe, pela cabeça dele, 50 milhões de dólares, certo? Vivo ou morto, Maduro, vivo ou morto, tá certo? E por que isso, certo? Porque eu vi um cara antes dele aí, sabe, o Chaves, sabe, que encarou os estadunidenses, sabe, desprivatizou, sim, havia ali, sabe, desparticularizou, como é que a gente pode dizer, nacionalizou, sabe, ali a empresa de petróleo deles ali, sabe, e outras empresas ao redor, sabe, e encarou os estadunidenses. Chaves, tá certo? E para mim o Chaves ele foi assassinado. Ele morreu ainda, sabe, ali, sabe, não tinha 70 anos quando ele morreu, eu acho. Para mim ele foi assassinado. A CIA eu acho que envenenou ele, tá certo? Eu estou sendo aí portador da teoria da conspiração. Estou ouvindo aqui um barulho de máquina lá fora, não sei que porra é essa. O meu ventilador aqui à minha direita. Aí eu só sei dizer que na Venezuela o Chaves, sabe, instaurou ali, sabe, um regime de governo socialista, tá certo? O Conde não entende isso e ele é invocado com Maduro, mas a questão é que quando ele é invocado com Maduro, ele está enxergando a árvore, sabe? Quando ele deveria estar enxergando a floresta, deveria estar enxergando o projeto que é ali a Venezuela, sabe, ao lado da China, tá certo? A China um dia com Mao Zedong, sabe, parte na mesma direção. Tá certo? Se rebarbou ali contra a situação, sabe, contra ali os regimes de governo feudal, tá certo? Regimes de governo feudais, tá certo? Havia ali, sabe, a China fudida, tá certo? O Mao Zedong foi para cima, encarou, tá certo? E ali, sabe, desenvolveu um projeto socialista baseado nos pensamentos de Marx, tá certo? Isso nós não podemos esconder. Da mesma forma que os russos ali com o Lenin na Rússia fizeram a mesma coisa, tá certo? E instauraram a República Socialista ali na Rússia, tá certo? E com os países ao redor. E o que faltou para o Brasil aqui foi oportunidade para isso. Nós tivemos aqui nacionais que se esforçaram, sabe, por trazer o comunismo para o Brasil, mas eram forças incipientes que não deram, sabe, não deram para aí, sabe, não deram nem para fazer cócegas, tá certo? E terminaram aí, sabe, precipitando sabe, a ditadura dos militares, tá certo? Os caras aí, aqueles urubus, sabe, como é que te chama? Aqueles carniceiros que estavam ao redor, tá certo? Eu queria falar de corvos, queria falar aquela águia da América do Sul, como é que chama, sabe, aí também carniceira, tá certo? Mas tem os chacais, acho que eu queria lembrar da palavra chacal, tá certo? Nós terminamos por atrair os chacais aí, sabe, os militares, que em 64 tomaram, sabe, aproveitaram ali as circunstâncias, se apoderaram do poder civil, tá certo? Os militares, tá certo? E hoje continuam, sabe, querendo se apoderar do poder civil, tá certo? Em todo momento, quando se vê aí, sabe, hoje se perguntava o que porra aconteceu aí, sabe, semana passada, quando parlamentares aí, sabe, invadiram ali, sabe, o plenário da Câmara Federal, sabe, quem foi que mandou esses caras invadirem? Todo mundo já fechou a questão, rapaz, foi o Bolsonaro que está recolhido aí sob prisão domiciliar, tá certo? Quando outros aí acham que o Xandão deveria ter sido mais duro e mais decisivo, sabe?
e ter dado, ao invés de dar um passo atrás e dois à frente, não deveria ter dado passo atrás nenhum, tá certo? E ter dado 4 passos logo à frente e decretar a preventiva do cara, porque esse cara continua, rapaz, sabe, aí, protegido, sabe, uma ave de mau agouro, tá certo? Trazendo transtornos para nós, trazendo ameaças. Mas o Xandão tá de cu trancado, rapaz, com a lei Magnitsky, essa é a questão. Mas é assim, rapaz, olha, são 21 minutos de vídeo, tô eu com alguma aqui, sabe, me espiando. E aí, o que é que eu faço, tá certo? E hoje é dia do estudante, dia do advogado, tá certo? E eu sou advogado, tá certo? Mas eu sou professor. Eu gosto mais de ser professor do que ser advogado, mas eu gosto de ser advogado no sentido de ser uma pessoa que raciocina com a engenharia do direito e por conta nas horas que eu preciso, sabe? Primeiro, para ter a compreensão do mundo, porque o mundo burguês é um mundo que preserva o Estado de Direito, o Estado aí posto por lei, por normas, tá certo? Hoje eu estava vendo aqui, sabe, eu quis trazer a gramática do tempo do Boaventura, sabe, para falar das instituições de Estado e mercado. Mas eu terminei não localizando o assunto de uma maneira assim proficiente, tá certo? Então preferi deixar de fora. Mas assim eu vi que tem num certo momento no livro, tá lá dentro, tá certo? Um tar de Urhecht. Eu acho que é uma expressão germânica, sabe, para traduzir direitos originários. Mas o fato é que nós temos direitos originários, não sei se são os direitos naturais, tá certo? Ou as noções de direito que a alma carrega, sabe, desde o tempo ali, sabe, do tempo aí, sabe, aí do tempo dos deuses, tá certo? Do tempo dos deuses em que aí, sabe, ou que o Hertz é uma noção que os deuses cultivam, tá certo? E eu não sei em que momento nós participamos da divindade, tá certo, dos deuses e trouxemos para cá, para baixo da terra, a noção de Hertz. Eu estou aqui inventando, eu estou falando do mundo platônico, sabe? Me parece que Platônico dizia que a alma humana, tá certo, tem saudade do tempo, sabe? Saudade dos tempos de divindade, sabe? Não sei onde foi que ela viveu a divindade. Mas aí, quem sabe, dentro daquele projeto de reencarnação, de posse de vários corpos, a alma ela vai assim, sabe, ela desce, sobe, sobe e desce, tá certo? Ela desce e incorpora na matéria, tá certo? E depois ela vai, depois volta para reincorporar e assim ela vai se aperfeiçoando. Eu não sei se o Platão vai nessa direção, não sei se ele pensa assim. E nesse vai e vem, nesse vem e vai, tá certo? Ele vai manipulando noções. E os Urhecht são essas noções aí de direito, de comportamento, sabe? E eu penso que seja o direito cósmico, sabe, o direito do universo, o direito da engenharia que rege, sabe, aí as ligações que rege aí, sabe, a matéria no universo, eu não sei se é bem isso. E eu só sei dizer que o Boaventura fala, sabe, que no fundo mesmo que a gente quer, aí, sabe, o ser humano em suas sociedades procurando aí, sabe, uma universalização, tá certo, de comportamentos, tá certo. E há os caras que não concordam com isso, rapaz, sabe. Tem uns caras locais aqui ao meu redor que não concordam com isso, os caras querem se dar bem, tá certo. Querem se dar bem, se aproveitar das circunstâncias, tá certo, de terem alguns privilégios, tá certo. E não querem perder essas circunstâncias, e não vão se dedicar, sabe, a platonistas, digamos assim, tá certo? E o que eles querem mesmo é aproveitar o que o mundo pode dar aqui e agora e ao redor, tá certo? Quando já são 24 minutos de vídeo. E eu só sei dizer, rapaz, que a gente está aí, sabe, hoje é dia do advogado. Então eu falava que o que eu gosto sabe, de ser advogado, é dessa coisa reta. Ontem, quando eu estava com meus 4 filhos, faltou um, tá certo? Mas eu estava me sentindo muito bem entre eles, assim, sabe? E como um cara que pensa... Eu me dei a falar, rapaz, do meu velho, certo? De mestre, tá certo? Mestre que não teve acesso, sabe? Não teve acesso a condições de desenvolver... a conceitos e a ideias, sabe? Para melhor ampliar o seu universo cultural. Eu me lembro em Altamira uma vez, eu estava numa rádio e alguém me chamou, sabe, para dar uma entrevista, eu acho que era o dia, essa data aí, sabe, do dia do advogado, e eu estava dando uma entrevista, teve um pessoal no fórum que ouviu a minha entrevista, não sei porquê, sabe, ouviu, a rádio só tinha uma rádio na cidade, não, tinha uma outra lá, mas as pessoas do fórum ouviram, sabe, e começaram a censurar o meu
a minha entrevista dada, sabe, as palavras da minha entrevista, porque num certo momento eu abordei uma questão e eu devo ter abordado questões ali de hierarquização, sabe, entre ali aqueles que operam no fórum, sabe, junto com os juízes, os funcionários, os donos de cartório, e que ali exercem essa hierarquização no sentido de espezinhar o advogado, tá certo? Um dia um cara me chega lá, rapaz, um advogado, diz assim: rapaz, eu te vi outro dia, tu entrando no fórum, mas tu entraste errado, tá? Eu tô aqui inventando não, tô aqui colocando uma outra forma, sabe, de expressão. Mas ele falou mais ou menos assim: eu vi teu comportamento, rapaz, sabe? Olha, amanhã tu vai já no fórum que eu vou te mostrar como é que a gente chega no fórum, tá certo? Aí tá, aí eu fui, sabe? Aí, porra, ele entrava e saía numa porta, entrava e saía noutra porta e aquela coisa toda, sabe? E onde ele entrava, ele estendia a mão, cumprimentava, abraçava, e se era mulher, sabe, ele encostava o rosto, aquela coisa toda, etc e tal, entendeu? E assim, sabe, fazia aquela babação toda, sabe? E depois, quando terminou ali, ele me chamou assim no canto e disse: tu viste aí como é que é? É assim, bicho, sabe? Esse cara, rapaz, o nome dele era Petrônio, tá certo? Ele era paulista. E ele gostava, eu não sei se ele ganhou dinheiro ao ponto, sabe, de guardar no banco, sabe? Eu só sei dizer que todo dia ele se tornou um alcoólatra, o filho da puta. Todo dia a partir das 10, tá certo? Quer dizer, pra nós, certo? Ele abria a porta da casa dele, sabe? Onde funcionava o escritório dele, que ele não funcionava mais. E ele já tava metendo uma cerveja, tá certo? E a gente chegava lá também para pegar a cerveja dele de graça não, sabe? Mas de certa forma assim, tá certo? E ali já pegava um copo e já ia, sabe, metendo uma logo assim, 10 horas da manhã é foda, né? Mas assim, sabe, para dizer assim, sabe, dar uma relaxada, eu não sei. E ele contava, foi ele que me falou, rapaz, de como é que funcionava ali, sabe, a eleição. Aquilo ali, quando eu cheguei ali, eu estava no começo da década de 90, tá certo, e começando a advogar. E naquele tempo ainda funcionava o voto, a apuração, o sistema de voto dentro de um local ali, sabe, um local fechado, onde se reuniam os funcionários da Justiça Eleitoral, tá certo? E esparramavam ali os votos tirados das urnas e urnas manipuladas, tá certo? Aquela coisa toda. E se fazia os mapas eleitorais e se chamou ao resultado e as manipulações desses votos ali colocados, sabe, de mapismo. Onde ali os funcionários, rapaz, aqui, sabe, junto com o juiz, junto com os promotores e junto ali com quem mandava, junto com os candidatos e junto com os ricos da cidade, aquela coisa toda, ali se decidia quem seriam os vencedores, sabe, das eleições. Tudo manipulado, tudo era escrito a lápis, sabe, lápis que sofria ação de uma borracha e onde tinha 8, sabe, se colocava 1, onde tinha 1 se colocava 8, tá certo? E assim, sabe, a vida funcionava, tá certo? E foi esse cara, o Petroni, que deu essa luz aí, dizendo, o Petroni já faleceu, acho que eu posso falar o nome dele. Aí, rapaz, eu só sei dizer que ele que me deu a ideia, sabe, da manipulação dos votos na apuração eleitoral, tá certo? Mas tem essa coisa, então, as palavras que eu disse certa vez numa entrevista, afetou lá o pessoal do fórum, e eu soube que eles, sabe, quiseram me cobrar responsabilidade, me censuraram, sabe, achava que eu não devia falar, mas eu já era esse caboclo falador, tá certo? E eu falava mesmo, tá certo? Já o mestre, meu pai, não teve, assim, sabe, oportunidade de desenvolver conceitos, nem, assim, incentivos, nem meios de segurança para ter opinião, para ter afirmação. Por exemplo, eu agora nesse momento babando esse smartphone, eu estou falando aqui com uma certa propriedade, com um certo direito. Rapaz, todo cagão aí, rapaz, não vê esse tal de Felca, esse tal de Igor da Paraíba, sabe, que aí de repente se põe a fazer coisa. E o tal de Pablo Marçal, rapaz, sabe? E aí tantos outros aí, sabe, que se põem aí no mundo da internet, do YouTube, sabe, do Instagram e do Facebook, aquela coisa toda. Tá todo mundo falando, porra. Ah, vão se fuder, caralho. Eu só sei dizer, rapaz, foi que eu saí ontem, sabe, me reuni com 4 filhos que eu tenho, tá certo? E eu posso dizer que eu estive feliz ontem, sabe? Eu acho que eu estive feliz. Depois vim para casa, sabe, sozinho, tá certo? E pro meu castelo, tá certo? Por um certo tempo, não sei até quando eu ficarei nesse castelo. Eu estou sofrendo uma ação judicial aí, tá certo? Porra, é foda. Mas eu só sei dizer, rapaz, que ontem eu fui feliz, tá, sabe? Por estar na companhia dos meus filhos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu acho que basta por hoje. Guma tá aqui me olhando, me espiando, tá certo? E eu fiz um assobiado da música Hey Jude. Eu disse que do John, do que eu gosto no John é a voz rouca dele, tá certo? E eu acho que assim foi assim que ele me ganhou, tá certo? Porra, bicho, porra, é foda. Então é assim, rapaz, eu sou Ernest, caboclo falador. Ontem minha filha perguntou se eu conhecia o Hemingway.
falando, sabe, de pessoas, tá certo? E eu disse, mas é claro que eu conheço o Hemingway, certo? O Ernest Hemingway. O meu nome, sabe, Ernest, vem aí, sabe, de imitação do nome do Hemingway, tá certo? Que para mim foi um existencialista. Ela me perguntou, foi existencialista? E eu acho que foi, tá certo? E do Hemingway eu li o livro O Velho e o Mar, e ela disse, eu tenho também. Rapaz, essa minha filha, ela é foda, ela lembra, ela bota para ler, sabe? Num tempo, sabe, que a juventude, sabe, não quer ler, tá certo? Ela é uma menina, sabe, que lê. E mais do que isso, sabe, ela é inventiva, rapaz, sabe, ela é artesanal, entendeu? Artesanista, tá certo? Pô, eu gosto dessa minha filha, puta que pariu. Bom dia a todos, meu nome é Ertnes, já falei, Caboclo Falador, que fala muito da Bom Dia Cavalo, bom dia cavalos, bom dia cavalos.